Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhadora e trabalhador aqui do Brasil, sobre a importância da solidariedade com a classe trabalhadora ucraniana. Nessa edição, quero discutir com vocês qual é a real situação da contraofensiva ucraniana. Se a gente somente acompanhar o noticiário que vem da imprensa ocidental, entre um criminoso bombardeio e outro que o Estado de Israel está promovendo em Gaza, aparecem notícias sobre a Ucrânia. E todas elas vão na mesma direção, que é na direção de dizer que a contraofensiva ucraniana fracassou e que o momento agora é o momento de uma negociação com concessões. Outro dia, eu vi uma entrevista feita pelo Deutsche Welle, que é um canal alemão, em que a jornalista entrevistava o embaixador ucraniano e só faltava dizer para ele que eles tinham que parar de molecagem e fazer um acordo com Putin entregando uma parte da Ucrânia para ele. Então, gente, é importante a gente primeiro ver qual é a real situação, o que está realmente acontecendo na guerra que a Rússia promove contra a Ucrânia. Então, primeiro é preciso dizer o seguinte: a contraofensiva ucraniana realmente não atingiu todos os seus objetivos. Mas olhem só vocês, desde que ela iniciou alguns meses atrás, a Ucrânia foi a única que avançou sobre os territórios ocupados pelos russos. Ou seja, não renunciou e nem perdeu nenhum centímetro de território ucraniano para um exército que é imensamente mais forte. Além disso, tem coisas bem interessantes. Por exemplo, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de drones sofisticada e agora ele já tem drones que podem atingir alvos a 500 quilômetros de distância. Isso quer dizer, colocando grandes cidades da Rússia como possibilidades de alvo e até mesmo áreas na Sibéria. Olha que interessante. Outro exemplo interessante, os drones marítimos que foram desenvolvidos, eles conseguiram fazer com que a Rússia retirasse toda a sua frota naval de Sevastopol, na Crimeia. E isso, olha só, gente, a Ucrânia não tem uma frota marítima de guerra. Foi só com os drones marítimos que ela conseguiu provocar esse efeito. Além disso, a ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao território russo, ela está sob constante ameaça, ela já foi atacada várias vezes. E tudo isso é fruto do esforço de guerra ucraniano. Mas uma coisa interessante que eu acho que vale a pena citar, que é o seguinte: os partisãos, ou seja, aqueles que estão dentro da Rússia, fazendo ações de sabotagem contra as linhas de suprimento da Rússia, são muito importantes. Antes eles estavam concentrados nas áreas limítrofes, fronteiriças à Ucrânia. Mas, por exemplo, a gente teve notícia outro dia de que um túnel do trem transiberiano na região da Iacútia, ele foi bombardeado, por ação desses lutadores partisãos que estão, de uma forma ou de outra, ajudando a resistência ucraniana. Então isso é muito importante. E é interessante também notar, eu acho que todos vocês sabem, a Rússia é apelidada de cárcere dos povos, porque há dezenas de nacionalidades oprimidas. Esse nome cárcere dos povos, que Lenin utilizou para descrever o Império Czarista, ele existe até os dias de hoje, com um pequeno intervalo, que foi os primeiros anos pós-Revolução Russa, que, fruto da ação de Lenin, de Trotsky, que defendiam o direito de autodeterminação das nacionalidades oprimidas, conseguiu alguns avanços, como colocar na Constituição Soviética o direito de autodeterminação e garantir, por exemplo, as fronteiras da Ucrânia moderna foram estabelecidas basicamente nesta época. Mas com a ascensão do Stalin e todos que seguiram, isso tudo foi perdido. Bom, então, olha só vocês, qual que é o grande problema da contraofensiva ucraniana? O grande problema é que a contraofensiva ucraniana não tem o fornecimento suficiente de munição, não tem o fornecimento sequer de um avião moderno, até agora nenhum.
já são 1 ano e 9 meses de guerra. Então não tem nenhum F-16, apesar da OTAN ter dezenas, centenas deles. Até agora não entregaram nenhum único, e sem hegemonia aérea é muito difícil, o avanço ele é mais lento mesmo. E também não tem mísseis de longa distância. Mísseis que permitiriam, por exemplo, acabar de derrubar a ponte de Kerch, ou atacar bases de suprimento que vem para a linha de frente da Rússia dentro do território ucraniano. Então, o problema não é falta de vontade do exército ucraniano, falta de capacidade dos militares ucranianos ou qualquer coisa do tipo. O problema é que o Ocidente, ou seja, os Estados Unidos e os países da União Europeia, eles não têm como política que a Ucrânia vença a guerra, o que levaria invariavelmente a uma queda do Putin e um esfacelamento do regime russo. Então, essa é a realidade do que está acontecendo. Subproduto desta política dos Estados Unidos e da União Europeia, de colocar pressão sobre o regime ucraniano para caminhar em direção a uma negociação e a uma concessão de território ucraniano para a Rússia, isso está levando crise para dentro da Ucrânia, né? Que crise é essa? Existe rusgas aí visíveis entre um setor dos militares que quer levar a guerra até o fim, que quer derrotar os russos, quer botar os russos para fora. São esses militares que exigem a sua independência para tomar as decisões de guerra. E muitas vezes eles tomam decisões que não agradam aos países da Europa e aos Estados Unidos. Que tipo de decisão? Por exemplo, bombardear a Crimeia, bombardear território russo, né? Então existe uma rusga entre o que é o regime político do país, que é liderado pelo Zelensky, que está vinculado aos interesses da oligarquia ucraniana, que em última instância quer virar uma sócia menor desses investimentos internacionais que certamente virão da Europa e dos Estados Unidos para tomar conta das riquezas da Ucrânia. E, por outro lado, tem uma ala militar que quer vencer a guerra, né? Então isso leva a que existam crises, existam trocas de comando, enfim. Mas o fato é que a população ucraniana, é verdade, está cansada, as perdas humanas são muito grandes, mas ela não concorda em ceder 1 centímetro do território ucraniano. E isso é o que garante o espaço para continuar a luta para botar para fora as tropas de todo o território ucraniano. Bom, voltando um pouco para a questão da política dos Estados Unidos em particular. Por que os Estados Unidos não quer que a Ucrânia tenha uma vitória militar? Ele não quer que o regime russo, Putin e o regime russo se esfacelem, porque é isso que vai acontecer com uma vitória militar ucraniana. E ele está muito preocupado porque, em meio a essa guerra, o regime chinês está aproveitando para tomar conta economicamente da Sibéria, né? Ou seja, está ampliando a sua força, está ampliando a sua capacidade de dominar economicamente parte da Rússia. Então isso é o que preocupa os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, melhor seria ficar o Putin ou alguém aí da FSB, mas que se mantenha o regime, pega um pedaço da Ucrânia e tudo bem. E de consolo para os ucranianos, ingresso na União Europeia com uma parte do país, né? Uma parte do país fica com os russos, outra parte vai para a União Europeia, e aí as empresas europeias e americanas vão tomar conta, particularmente das terras ucranianas, que são muito valiosas, são as melhores da Europa, e aproveitar da imensa oferta de mão de obra de boa qualidade que tem esse país. Bom, já discutimos aqui a Ucrânia, vamos falar um pouco sobre a questão da Rússia. Só dar mais um toque que eu estava esquecendo aqui. Essa campanha que está na imprensa ocidental para convencer os ucranianos de que é necessário negociar e ceder uma parte do território, tem vários personagens, né? Eu vi um deles esses dias, é um sujeito que se chama Alexei Arestovich. Esse cara, ele era assessor do Zelensky, e ele se instalou nos Estados Unidos, ele tem um canal
que chama Alfa Ômega, e através desse canal ele insistentemente fala que tudo que tem a ver com a ofensiva ucraniana está sendo feito errado, ou seja, é um trabalho consciente de desmoralização da ofensiva ucraniana, rumo a uma negociação com cessão de território ucraniano para o Putin. Então, gente, é importante a gente ficar esperto, né? Porque a gente tem que olhar o que acontece na realidade e tomar cuidado com a propaganda, não apenas a que vem do Putin e de seus aliados, essa propaganda sórdida, mas tem a propaganda também do lado ocidental que representam esses interesses desses governos que não são os interesses da classe trabalhadora ucraniana que quer vencer a guerra, que quer expulsar os russos de todo o seu território e viver em liberdade. Bom, vamos agora para o lado dos russos, né? Como é que está a questão na Rússia? O regime russo ele enfrenta dois problemas enormes. O primeiro deles é a resistência ucraniana. Eles não conseguem vencer a guerra. Eles não conseguem avançar um centímetro mais em território ucraniano. Então esse é um problemaço. Mas tem também um outro problema que é o seguinte: desde o motim do Prigozhin, né, o Prigozhin era o chefe do Grupo Wagner. O Grupo Wagner existe, o Prigozhin ninguém sabe se ele está vivo ou não está, né, mas ele está fora de cena aí. Mas aquele motim, ele expressava uma insatisfação da alta cúpula militar com a condução da guerra. E o motim ele acabou abrindo uma crise dentro do regime russo, né? O regime russo tradicionalmente é um regime do Serviço de Segurança, né? Agora chama FSB, mas é a antiga KGB, né? É uma aliança da FSB com a oligarquia russa. E a oligarquia russa, muitos deles são familiares dos membros da KGB ou ex-membros do Partido Comunista, enfim, é uma máfia mesmo, né? Então, mas o que acontece? Desde que o Putin ascendeu ao poder, ele foi conquistando poderes especiais que tornavam ele um presidente com muitos poderes, pairando acima da oligarquia ucraniana e suas disputas internas e pairando acima da FSB e dos militares. No entanto, o motim do Prigozhin ele provocou uma modificação, fazendo com que o Putin fique mais enfraquecido e parte dos seus poderes migrem para a FSB, né, a antiga KGB, que está costurando, né, as relações dessa cúpula militar com a oligarquia russa, né? Vou contar um boato que está circulando na Rússia, que eu acho que ilustra um pouco essa história. Tem um boato que circula lá, eu não sei se é verdade, tá? Que o Putin está morto, que quem aparece aí é um sósia dele, né? E que vai ter as eleições em 15 de março do ano que vem, o Putin vai ser reeleito, né? Esse sósia, né, na verdade, vai ser reeleito, vai indicar para primeiro-ministro o filho de uma figura aí que ganhou muitos poderes, né? Era amigo do Putin desde a época da KGB, que é o Nikolai Patrushev. Então, o filho dele, que se chama Dmitry Patrushev, que atualmente é ministro da Agricultura, se tornaria primeiro-ministro, e aí 6 meses depois o Putin sai de cena e esse Dmitry Patrushev se tornaria o próximo presidente da Rússia, né? E eu não sei dizer se o Putin está vivo ou está morto, mas o que quer dizer esse boato? Quer dizer que o Putin, politicamente, se ele estiver vivo, né, politicamente ele não tem mais os poderes que ele costumava ter até o motim do Prigozhin. E ele perdeu esses poderes graças à resistência ucraniana e graças a esse conflito aí que teve dentro da cúpula das Forças Armadas Russas, com seu comando, enfim. Bom, então a Rússia enfrenta esses dois grandes problemas. A questão econômica, a Rússia perdeu o mercado europeu de gás, perdeu mercados, mas eles estão conseguindo. A Rússia é um país imperialista decadente, né? Então ele tem relações com todo lado, ele conseguiu arrumar um tanto de armamento na Coreia do Norte, o Irã também estava provendo aí esses drones Shahid
a China está também ajudando, então tem contrabando que vem das repúblicas vizinhas para dentro da Rússia. Então a Rússia meio que está se virando aí com essa questão econômica, apesar de ter tido uma perda importante, particularmente do mercado europeu, né? Mas o grande problema dela é a resistência ucraniana, que está difícil, né? Que está difícil de passar por cima dela, e por outro lado, essa crise no regime e essa possibilidade de substituição do Putin, né? E os seus poderes, digamos assim, indo em direção à FSB, né? A antiga KGB. Bom, feito todos esses comentários, que eu acho que é importante a gente concluir aqui? Em primeiro lugar, que não está claro, né? Não está decidido, não está definido o destino da Ucrânia. Ou seja, temos que tomar cuidado com a propaganda, venha de onde ela vier, seja da Rússia, seja da grande mídia ocidental. E temos que nos atentar aos fatos, né? Os fatos é que hoje por hoje a resistência ucraniana está lá, tem mil dificuldades, não há sombra de dúvida, né? Então não estou negando isso, mas o fato é que ela não perdeu um centímetro de território há muitos meses, né? E qual que é o nosso papel, né? O nosso papel, gente, é manter e ampliar todas as ações de solidariedade ao povo ucraniano, em particular à sua classe trabalhadora. E essas ações podem ser pequenas, mas cada pequena ação, somada a outra pequena ação, vai ajudando a manter a moral do povo ucraniano alta e ajudando a manter a resistência ucraniana, impedindo os russos de avançarem e, inclusive, ajudando eles a ir embora. Então, fica esse chamado aqui para que a gente amplie a solidariedade internacional ao povo ucraniano, em particular à sua classe trabalhadora. Então, termina essa edição por aqui. Slava Ukraini, Slava Robitny Chamuklasu, Visser Krayin. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.